Olá, bem-vindos ao Cuidado Idoso, o programa que coloca em destaque o bem-estar e a saúde dos nossos entes queridos da melhor idade. Eu sou Juliana Fernandes e neste episódio vamos mergulhar no universo da saúde mental com uma convidada muito especial. Este programa é dedicado a todos os familiares e profissionais que, assim como nós, buscam proporcionar uma vida plena e saudável para os idosos. A nossa convidada é a doutora Jéssica Ismarra, ela que é médica pós-graduada em Medicina da Família pela Unifesp e geriatra desde 2019. E ela traz consigo um conhecimento profundo e uma paixão pela promoção da saúde entre os idosos. Neste mês de fevereiro, abraçamos o tema Fevereiro Roxo e hoje o nosso foco será o Alzheimer, uma condição que impacta muitas famílias ao redor do mundo. Preparados para uma conversa enriquecedora? Então vamos juntos explorar estratégias de cuidado, compreensão e apoio para enfrentar os desafios associados ao Alzheimer. Doutora, primeiro quero te agradecer por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Vamos lá então, bater um papo. Então, eu queria começar aqui perguntando para a senhora a importância do Fevereiro Roxo, de abordar temas com essas doenças específicas. É bom quando a população coloca esses meses, e o Ministério da Saúde também, com as cores e os assuntos para disseminar informação. Porque eu acho assim, quanto mais informação é melhor, tanto para as pessoas leigas, como para já quem conhece um pouco, para a gente relembrar e comentar mais sobre a saúde. E eu, como já falei, o nosso foco hoje é o Alzheimer, então eu vou começar perguntando para a senhora quais são os sinais mais comuns do Alzheimer que os pacientes geralmente apresentam. Então, no começo, bem no comecinho mesmo da doença, a gente percebe que é um pouco difícil de diagnosticar. Quem convive é quem percebe mais. Porque bem no comecinho a pessoa esquece coisas pequenas. Às vezes, um bolo que a pessoa sabe sempre fazer, começa a errar aquela receita, ou não lembra mais a receita, tem que buscar no caderninho. E isso pode ser um sinal já. Sim, ali já começa um sinalzinho leve. E às vezes esquece a data, o dia, então começa a anotar as coisas, ter uma agenda. Antes nunca precisou de agenda, agora precisa. Então já é também um começo de sintoma. E com o passar dos dias, as pessoas que convivem começam a perceber que a pessoa pergunta mais vezes a mesma coisa, então fica perguntando o que já perguntou, fica repetitiva, e isso os familiares trazem bastante. E como o diagnóstico do Alzheimer é feito e quais são os principais critérios utilizados? Então, o diagnóstico mesmo do Alzheimer para nós é clínico. Então, é uma consulta médica bem feita, que a gente examina, conversa bastante com os pacientes, tudo, para conseguir chegar numa conversa mais enriquecedora possível ali, com mais detalhes. Depois do exame médico mesmo, são os exames de sangue, laboratoriais, e tem também os exames de imagem que nós pedimos. Nesses exames há alteração? Nos exames de sangue, a gente pede mais para descartar outras doenças, porque algumas doenças simulam essa alteração de memória. Então, como a gente sabe que deficiência da tireoide, de vitaminas, alteram a memória, nós pedimos os exames para tentar descartar essas doenças e começar a pensar mais no Alzheimer. E depois um exame de imagem, né, para ver a estrutura do cérebro, como estão as coisas. Na estrutura do cérebro há alguma modificação quando se tem o Alzheimer? Sim, normalmente o padrão ouro, o exame que a gente pede no dia a dia é a ressonância, e ali já começam sim a ter sinais, né, na imagem de um processo de Alzheimer. E quais são as principais diferenças entre o envelhecimento normal e os primeiros sintomas do Alzheimer? Dá para notar ou são quase que imperceptíveis? Para a pessoa, eu acho que, pelo que a gente vê no dia a dia, passa meio batido, sabe? As famílias que começam a notar mais, porque se assemelha muito mesmo ao envelhecimento normal, porque o idoso já vai ficando mais esquecido, às vezes já fica mais
perguntando as mesmas coisas. Então, no envelhecimento normal, isso não impacta a saúde dele nem o dia a dia dele. Quando é doença, já começa a impactar, já começa a mudar a vida das pessoas que estão em volta e o próprio dia a dia do idoso. Aí sim que é o sinal de alerta. Sim, e nosso foco é o Alzheimer, mas estamos falando do Fevereiro Roxo, que destaca o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Eu estava falando com a senhora antes de começarmos sobre o esquecimento do lúpus, que o lúpus também tem esse esquecimento. Esse esquecimento do lúpus, ele difere muito do Alzheimer? Difere. O que a gente percebe nos estudos e nos casos que o paciente conta no dia a dia é que o lúpus tem a fisiopatologia dele é diferente do Alzheimer, lógico, mas ele tem uns lapsos de memória. É como se fosse um filme, às vezes o paciente fala, é um filme que dei play, mas não vi o final, ou perdi o meio do filme, como se eu tivesse dormido no filme e depois acordado. E do Alzheimer, não. Do Alzheimer diferencia um pouco já o esquecimento. São as coisas mais frequentes do dia a dia. A pessoa esquece onde deixou uma água, onde deixou uma chave, a panela no fogão, e no lúpus não, ela não esquece essas coisas. Ou se ela esquece a panela no fogão, ela lembra que a panela estava lá e volta a desligar depois, nem que tenha queimado tudo. Mas ela lembra. O lúpus é mais uns lapsos mesmo de memória, você percebe que é uma falha, como se fosse uma lacuna. Às vezes a gente tem alguma coisa para falar, e daí você começa, daqui a pouco dá aquele branco, você não lembra o que é que você ia falar, você tenta buscar e não volta. Isso é mais do lúpus, já é um sintoma de Alzheimer, ou é só canseira do dia a dia mesmo? Se assemelha muito, né? Pode ser falta de atenção, porque é uma das coisas que a gente tem que investigar também, a atenção do paciente. Então, às vezes, não é que a pessoa tenha Alzheimer, ou seja, por causa do lúpus, mas ela é desatenta. Então, acaba tendo esse período de não vir a palavra, ou de querer falar alguma coisa e não lembrar de um rosto, mas às vezes é só falta de atenção mesmo. E sobre o Alzheimer, quais fatores de risco estão associados ao desenvolvimento dele? Hoje em dia a gente já sabe, isso é muito estudado pela parte dos cientistas, né? Então, tem estudo que comprova que o tabagismo, a hipertensão, o álcool, diabetes já influencia bastante no risco de desenvolver Alzheimer. Tireoide também não? Tireoide ainda não. E como o Alzheimer ele progride ao longo do tempo e quais são os estágios típicos dessa doença? O Alzheimer tem a parte leve, que a gente fala que é antigamente era dividido assim, de pré-Alzheimer, que é o declínio cognitivo leve. Esse é quando a pessoa já começa a ter um declínio ali da parte da cognição, mas ela ainda passa despercebida, igual a gente estava falando, vai passando batido. Depois já tem a fase leve do Alzheimer, a moderada e a grave. A fase leve são quando a pessoa começa a esquecer esses pequenos detalhes do dia a dia. Isso não impacta tanto na vida dela. Agora, o moderado já impacta. É aquela pessoa que se perde no mercado, não sabe como voltar para casa, já começa a ter prejuízo no dia a dia. Ou precisa de ajuda para as suas atividades básicas diárias. Então, fazia tudo sozinho, agora não faço mais. Antes eu fazia almoço, janta, hoje já não consigo. Às vezes a pessoa esquece até os ingredientes que vai no arroz e feijão, que é o cotidiano, se perde, o açúcar e o sal. Então já começa a depender de ter alguém ali, pelo menos para fazer aquela supervisão do que a pessoa está fazendo. Aí já a fase mais moderada do Alzheimer e o grave chega naquela fase de imobilização, né? O paciente fica mais imóvel, um idoso frágil, que com o passar do tempo vai ficando acamado, domiciliado, precisa de ajuda para as principais atividades, para comer, para tomar banho. Essa é a fase mais grave do Alzheimer. Sempre que a gente fala em Alzheimer, tudo que a gente lembra é o esquecimento. O esquecimento é o único sintoma? Há mais sintomas? Sim, tem bastante, é um quadro bem florido, tem bastante coisa. Dos sintomas que a gente vê também essa alteração de humor, alteração de personalidade. Então, um idoso, às vezes os pacientes contam, minha mãe nunca falou palavrão, e agora ela está falando palavrão. Meu pai sempre foi super quieto, uma pessoa contida, e agora está falando um monte de besteira para todo mundo, para quem ele não conhece. Então, a mudança de comportamento também é um dos sintomas.
E também a parte de, igual você estava comentando antes, do falar. A pessoa começa a perder não sabe que é uma caneta, mas não sabe falar que é caneta, não sabe falar que é papel. Então começa a perder alguns domínios cognitivos ali. E a gente falou da mudança, alteração no humor. No lúpus, uma das coisas que altera o humor assim, muito fácil é barulho. Isso. No Alzheimer também tem alguma coisa que desperta assim ou não? Tem idoso que não... Tanto que eu trabalho também muito com visita domiciliar por conta disso. Tem idoso com Alzheimer já mais moderado, ou até no leve também, que ele já não quer ficar perto muito das pessoas. O barulho ali de uma sala de espera do consultório médico já começa a irritar. Porque ali você vê o pediatra, tem o oftalmo, então roda muita gente. Aquilo ali já começa a incomodar o idoso, já começa a despertar nele essa agressividade que antes não tinha. Poderia esperar no médico antes, sempre esperou, agora já não consigo mais. Então também é um dos sintomas de Alzheimer, sim. Agressividade, a gente sente dor de cabeça, isso é tudo ligado à doença. E quais são as opções de tratamento disponíveis para pacientes com Alzheimer e como elas podem ajudar? Então, o tratamento hoje em dia é bem definido e bem sábio já por todo mundo, que é a atividade física. Então, por mais que seja idoso, principalmente para as pessoas mais jovens ou quem tem esse declínio cognitivo, a atividade física e a alimentação saudável ajuda muito, é o pilar do tratamento. E tem as medicações, né? Que são aquelas medicações que não têm cura, não é uma pílula mágica que vai fazer aquilo desaparecer, mas que pelo menos freia um pouco a doença e a gente consegue ter esse idoso por mais tempo possível, vivendo bem e com uma qualidade de vida. Atividade física, qualquer tipo de atividade física ou há uma específica para esses casos? Nos estudos mostram que a musculação é o principal para o idoso. 30 minutos de musculação, pelo menos, todos os dias. Antes se falava de caminhada e essas outras tipos de atividade, mas hoje sabe que é o exercício resistido, o que realmente traz benefício para aquele cérebro ali, para se minar também de mais hormônios do bem. Então, é o que mais ajuda o idoso. E quando a gente tem um idoso que está com Alzheimer, ele tem que ser atendido também, mas tem a importância de quem está cuidando. Quem está cuidando também tem um desgaste. E como que pode ser feito essa abordagem? Quando a gente... Nunca é fácil dar uma notícia ruim, né? Uma notícia de uma doença neurodegenerativa e que vai impactar a família inteira da pessoa. A gente sabe que não é tão fácil assim chegar e falar. Então, a gente sempre leva em conta os familiares, a sobrecarga do familiar. Por mais que a família seja grande, a gente sempre tem alguém que fica mais próximo, né? Sempre tem uma pessoa que se dispõe a ajudar. E então a parte psicológica é muito importante. Normalmente nós encaminhamos até para roda de conversa, para grupos de outras pessoas com Alzheimer, para fazerem parte e ter uma rede de apoio ali, para aquelas pessoas que são cuidadores também sejam cuidadas, elas também merecem cuidado, porque a gente sabe que é desgastante. E como que esses cuidadores eles podem lidar com os desafios emocionais e práticos associados ao cuidado de uma pessoa com Alzheimer? O cuidador tem que ter sua rede de apoio muito bem definida, as pessoas com que eles saibam que possam contar, e de muita paciência e muito amor pela profissão e pela pessoa que está ali, porque hoje em dia cuidador também é uma profissão já, então tem que ter muita paciência, amor e se dedicar àquilo ali, e saber que a pessoa às vezes está mais agressiva, está mais mal-humorada, mas não é por mal, são sintomas da doença, e contar com essa rede de apoio da família, dos outros profissionais, ou dos grupos mesmo de pessoas que têm Alzheimer, né, que cuidam também de outros cuidadores, e de nós, dos profissionais da saúde. E a genética, ela influencia o risco de desenvolver o Alzheimer? E há algo que as famílias com histórico dessa doença devem saber? A gente recebe também muito isso. Essa dúvida é frequente, porque quando a gente dá o diagnóstico de Alzheimer, todo mundo se olha, né? Quem que é o próximo? Será que vai ter um próximo ou não? Então, já tem estudo mesmo que comprovam que não é que você vai ter o Alzheimer, mas você tem risco maior de ter.
Normalmente, em parentesco de primeiro grau, o risco aumenta 30%. E aí tem uma forma de prevenir para que não aconteça ou não há? A prevenção é saúde, em primeiro lugar, então se cuidar, fazer atividade física, é sempre essa mesma conversa, parece besteira, mas é verdade. Atividade física, alimentação saudável e colocar o cérebro para trabalhar. Ler mais, ficar menos em computador, em celular. Então, a leitura, os jogos, o conhecer novas línguas ou novos lugares também ajudam muito na prevenção. E o sono, ele pode afetar a saúde cognitiva e a progressão do Alzheimer ou não? Sim, o sono também é uma dos principais ali, né, do nosso trabalho, porque afeta todo mundo no dia a dia, então até as pessoas que são rígidas, que não têm nenhuma comorbidade, se afetam por uma noite mal dormida. E o sono é super importante para a regeneração celular, para a parte cognitiva, para os neurotransmissores, então uma noite ruim de sono atrapalha, sim, e vai levando ao cansaço físico e mental progressivo, que acaba assimilando a uma doença, sim. Nós falamos sobre a qualidade de vida e falamos do exercício físico, que o indicado é mais a musculação. Em relação à alimentação, tem algum alimento que é o mais indicado para esse tipo de doença ou não? A alimentação é a parte da alimentação pobre em industrializados, então o que puder retirar de industrializados, o açúcar, o que conseguir diminuir de açúcar, e vegetais, geralmente os vegetais escuros, os vermelhos escuros também, que são ricos em antioxidantes, em vitaminas B, complexo do B, D, a parte do magnésio, eles ajudam bastante na alimentação rica nesses minerais para proteger um pouco o nosso cérebro. Então, uma alimentação mais saudável possível, rica em vegetal, cereal e proteína. E quais são os desafios, doutoras, específicos que os pacientes idosos eles podem enfrentar ao lidar com o Alzheimer, se comparado com um paciente mais jovem? O idoso ele sofre um pouco mais, o que a gente percebe ele fica mais recluso, né? Então, a pessoa mais jovem, ela tem o seu dia a dia, o seu trabalho, as coisas para fazer, os filhos para cuidar, e o nosso medo e o nosso trabalho forte nisso é para que esse idoso não fique esquecido em casa, como aquele idoso que já está doente mesmo, está com Alzheimer, não lembra de nada, então deixa ele lá. Então, isso tem um sofrimento muito grande, impacta muito negativamente na saúde deles e em todo o âmbito familiar. Então, isso o idoso sofre mais e acaba ficando depressivo, aí vai juntando uma coisa na outra. Aí começa a depressão, o Alzheimer, e daí ele vai se entregando, acaba ficando acamado. Então, quando você descobre um pouco mais cedo, você tem com quem lidar e tenta lutar mais contra a doença. E dependendo do idoso e da rede de apoio dele, ele fica esquecido. E em casos assim, a senhora é geriatra. Aí precisa de um apoio de uma psicóloga. Há mais profissionais que ajudam no cuidado com esse idoso? Ou Sim. Como que funciona? Uma equipe multidisciplinar. O trabalho mais efetivo é feito com a equipe multi. Então, é a psicóloga, é a psicoterapia, é a TO com as terapias ocupacionais que ajudam bastante neles, a fisioterapia também, que é o pilar do idoso e de qualquer pessoa que precise de reabilitação. Então, tem que ter um trabalho multidisciplinar ali para a gente conseguir ser mais efetivo possível. Então, sempre que acontece de um idoso se consultar com a senhora e descobrir um Alzheimer, já é encaminhado para esses outros profissionais. Geralmente a gente tenta entrar em um consenso de um plano de tratamento, né? Porque não é um tratamento de um dia, nem de uma semana, não é igual ao antibiótico que a gente toma 7 dias e acabou. É um tratamento longo e para o resto da vida. A gente não sabe se esse idoso vai viver 10, 20 ou 30 anos. Então, é um plano de cuidado mesmo, e nesse plano de cuidado é cercado por todos esses profissionais. A senhora falou, aproveitando esse gancho,
O idoso chegou, foi diagnosticado com Alzheimer, não tem uma expectativa de anos de vida para ele. Pode ser curta, como para todo mundo, e pode ser bem longa. Sim, depende mais da saúde dele como um todo. Depende das suas comorbidades, do que ele já vem de doença, né? Então, se tem uma diabetes muito descompensada, paciente também que teve muitos traumas, então, traumatismo por conta de algum acidente de carro, né? Então, que teve traumas ou sequelas de meningite, esses a gente sabe que a perspectiva de vida é um pouco menor. Mas também, ao mesmo tempo, os idosos rígidos e saudáveis podem viver com Alzheimer por 40, 50 anos e perduram por bastante tempo. E se é um idoso, daqueles idosos mais teimosinho, que descobriu muito tarde, a chance de frear a doença, de que ela não aumente muito, é menor, é maior? Quanto mais rápido aceitar a doença e começar o tratamento, a expectativa é que tenha melhores resultados. A gente começa a ver resultado depois de uns 2 anos de tratamento já. Então, a doença também quando a gente já está tratando, ela vai mais devagar, a gente consegue frear. Então, eles vivem por mais tempo. Então, por mais que o idoso a gente saiba que seja teimoso, que é difícil de lidar, que não gostam de ir no médico, tem que aproveitar, tem que passar, marcar consulta, levar ele, ter paciência, porque realmente faz diferença. No lúpus a gente fala remissão, quando a doença fica ali quietinha, estacionada. Alzheimer também tem essa remissão, não é? Não. O Alzheimer a gente trata, ele tem tratamento, mas não tem cura, mas ele não faz essa remissão. Ele sempre fica do mesmo jeito. E hoje em dia a gente tem a tecnologia e como aplicativos e dispositivos inteligentes, eles podem ser utilizados no suporte ao diagnóstico e também no manejo do Alzheimer. Isso é bem legal. Quando nós estamos numa consulta e fazendo já o plano de cuidado ali do paciente, a gente comenta. Para o paciente com Alzheimer leve, colocar o celular para despertar, então usar dos telefones para isso, né? Então, coloca para despertar para não esquecer remédio, os alarmes para algum evento ou alguma consulta, GPS para não se perder. Por mais que saiba ir no mercado, coloca, porque às vezes no meio do caminho tem um lapso de memória e pelo menos tem alguma coisa te indicando ali. E isso é uma forma também de forçar o cérebro a trabalhar. Sim, a trabalhar. E também tem os aparelhos para localização, então você sempre pode compartilhar com o familiar onde aquele idoso está, né, a localização do telefone. Então, se acontecer alguma coisa, você sabe onde achar ele, se ele se perder, acontecer alguma coisa do tipo. E tem hoje também alguns aplicativos que ajudam com joguinhos, com coisas mais inteligentes ali para eles fazerem no telefone, em vez de só ficar rodando a tela do celular. Então, tem alguns jogos bem legais para isso, para ativar um pouco mais a memória, fazer trabalhar. E tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, tudo que tiver, a gente vai usando. E como profissionais de saúde pode educar a comunidade sobre o Alzheimer e desfazer estigmas associados à doença? Eu acho que o principal do nosso trabalho é não esquecer que ele existe nesse sentido, né? Porque o médico, o enfermeiro, nós vamos numa rotina ali já mais apertada no dia a dia, a gente esquece de falar o que a gente sabe. É por isso que esse espaço é importante e os outros espaços que vocês dão também em outros quadros aqui da rádio, para a gente conseguir trabalhar e disseminar informação. Que esse é o principal trabalho de vocês, é por isso que quando pode a gente sempre vem, tenta vir, é disseminar informação para quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, conseguir ter um pouquinho de sabedoria, melhor. E a sabedoria guardada para a gente não adianta nada, né? Então tem que ser passada à frente mesmo. Tem que ser compartilhada. E falando agora de cuidados paliativos, quais são os cuidados paliativos disponíveis para pacientes com Alzheimer já no estágio mais avançado da doença? O cuidado paliativo, o pessoal tem um pouco de medo e preconceito com a palavra, porque acha que falou em cuidado paliativo, não tem mais nada que fazer. Não é bem assim, o cuidado paliativo ele é para a vida mesmo, né? Então, ele é um plano para tratar daquela vida ali, para mantê-la mais confortável o maior tempo possível. Então, ele trabalha com analgesia, para aquele paciente que sente muita dor, trabalha com fisioterapia, com parte ali de
até do meio ambiente do idoso também para ajudar. Então, a parte dos colchões, da cama específica, do dia a dia que a gente puder dar mais conforto para o paciente, o cuidado paliativo tenta integrar tudo isso. Colchão, cama específica, isso ajuda, isso interfere no humor, por exemplo, da pessoa com Alzheimer? Interfere porque dorme mal, com o corpo, às vezes, numa posição só, num colchão ruim, numa cama baixa ou numa cama muito alta. Também faz ferida no corpo, né? Então, aquele idoso com Alzheimer mais grave, que já está com síndrome de imobilidade e tudo, ele já começa a ter ferida no corpo. Então, tem alguns colchões específicos para evitar isso e para ter mais conforto. Essa síndrome de imobilidade, ela é causada pela doença mesmo? Pela doença. A parte, quando ela começa a ficar mais grave, já começa a ficar imóvel em cima de uma cama. Não só o Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas também. E, doutora, quais são as últimas pesquisas ou avanço na compreensão do Alzheimer que os pacientes e as suas famílias também devem estar cientes? O que a gente vê mais de estudo, aqui no Brasil ainda chegaram já algumas coisas, né? Então, tem exames que a gente pode fazer de sangue, alguns para tentar rastrear a possibilidade de eu ter a doença ou não. Sempre o exame buscando para as pessoas se prevenirem e tentarem saber se vai ter a doença ou não. Isso já chegou no Brasil, ainda é um custo mais elevado, mas existe. Não mostra, não é 100% sensível, 100% específico, tem seus erros, mas a gente vê bastante estudo nesse sentido. E, lógico, a tecnologia dos exames, né? Então, os exames de imagem estão cada vez mais sensíveis para diagnosticar pequenas lesões. Doutora, e para a gente finalizar a nossa conversa, os nossos espectadores, ouvintes que estão nos acompanhando agora, se interessou nesse assunto, tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a senhora, como pode estar fazendo? Eu trabalho numa clínica aqui na cidade, em Itapetininga, atendo na clínica Ímpeto, então eu sou médica de família, como você falou, e geriatra. Então, atendo nessa clínica particular, tenho alguns convênios e pode marcar comigo lá que eu vou atender com muita satisfação. A senhora pode deixar Instagram, telefone para eles estarem entrando em contato? Deixo. O Instagram meu é @jessicaesmarra e da clínica é @ímpeto. Doutora, mais uma vez eu quero agradecer por estar participando com a gente. Nosso muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E assim concluímos mais um episódio do Cuidado Idoso. Agradecemos imensamente a doutora Jéssica Esmarra por compartilhar aqui o seu conhecimento valioso conosco. E você que gostou do programa de hoje, não se esqueça de seguir-nos para ficar por dentro de futuros episódios. Compartilhe com amigos, familiares, colegas que podem se beneficiar dessas discussões importantes. O Cuidado Idoso está aqui para apoiar e informar e contamos com vocês para espalhar essa mensagem de carinho e atenção aos nossos idosos. Até o próximo episódio, continuemos juntos nessa jornada de cuidado e de dedicação aos nossos entes queridos da melhor idade.